Aleluia, graças a Deus, graça e paz, povo de Deus. Momento que estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Você prepare aí a sua mesa, que daqui a pouco estaremos celebrando esse memorial tremendo do Senhor Jesus, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Quero fazer que a leitura da palavra de Deus se encontra em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicados. Graça e paz vos seja multiplicado nessa noite. Versículo 3 continua dizendo: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição do Senhor Jesus, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus. Vós sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultai, nisto alegrai-vos. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, apurado pelo fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. E que, havendo visto, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam a dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A ele foi revelado, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais antigamente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais Deus como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, tendo fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21. Graças a Deus pela palavra de Deus. Quero agora que você curve a sua cabeça, seu momento de oração, pelas nossas vidas, pela nossa cidade, pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, pela nossa nação. Aleluia. Te adoramos, Pai. Muito obrigado por esse momento de estarmos aqui louvando e adorando o Teu nome, Senhor. Glorificamos o Teu nome nessa noite, Senhor. Oportunidade de estarmos aqui celebrando junto com o Teu povo de uma maneira muito exclusiva. Cada um na sua casa, com a sua família, ouvindo a palavra, se preparando para compartilhar o pão e o vinho, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque de uma maneira nova nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Esse memorial que nos enche de esperança, que renova a nossa fé e nos dá um propósito, que é estar olhando para o Senhor, lembrando do Teu sofrimento, mas também da Tua glorificação, Pai. Muito obrigado, Pai. Alcança agora a nossa nação, Senhor, esse dia de jejum, que estivemos jejuando, orando ao Senhor, para que o Senhor desatasse todo o mal, seja repreendido da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade. Nós declaramos agora no nome de Jesus que estamos na proteção do Senhor, como o texto aqui acabou de nos dizer. Fomos, ó Deus, comprados pelo precioso sangue de Jesus. Oh Deus, muito obrigado, Pai, te adoramos, e que a paz seja multiplicada em cada lar, em cada família, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma maneira nova de estarmos compartilhando com você a ceia do Senhor e compartilhando a palavra do Senhor nos nossos corações. E li o texto de Pedro de propósito para esse tempo, porque Pedro, escrevendo a primeira e a segunda carta a uma região muito específica, que era a região da Galáxia, da Bitínia, aqui ele fala Ásia, Capadócia, ele diz aqui que somos forasteiros, aos eleitos que são forasteiros. Forasteiros, mas eleitos, escolhidos por Deus para morar no céu, mas por enquanto estamos aqui como forasteiros nesse mundo. E depois ele diz que é para a dispersão no ponto, é aqueles que estão dispersos, mas não abandonados. Quando olho a igreja aqui, posso pensar, poxa, a igreja está dispersa, não vem ninguém hoje no culto. Não, a igreja está reunida na tua casa, o sangue de Jesus está aí presente na tua família. Então Pedro está escrevendo uma carta para um grupo de pessoas que algumas igrejas, ele mesmo fundou a igreja, mas quem sabe alguns estavam no sermão dele em Atos capítulo 2, quando diz lá que tinha gente de todo lugar, da Ásia, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, ouviram um sermão poderoso de Pedro e se converteram. 3.000 almas. Essas pessoas, depois das festividades, voltaram para os seus lugares de origem e voltaram inflamados com uma palavra dada por Pedro sobre a ressurreição, sobre a morte, sobre o arrependimento, explicando o que tinha acontecido em Jerusalém por aqueles dias. E essa explicação foi na unção do Espírito Santo de Deus. E eles voltam então em cada lugar. E ali hoje o que é Turquia é onde estava essa igreja que Pedro está escrevendo. E o mais interessante é que Pedro escreve, e em 2 versículos aqui ele diz, olha, no presente momento necessário que estejais contristados, versículo 6, por várias provações.
No capítulo 4, versículo 12, ele de novo, ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Então Pedro aqui está escrevendo para uma igreja perseguida. Esse ano aqui é o ano de 64, depois da morte, depois do nascimento, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Ano 64, quem estava no império? Nero. E ele fez a capricho, perseguindo, matando os três primeiros séculos de perseguição. Vai até o século 3, até sair um edito, um decreto de Constantino que estava proibido perseguir aos cristãos. Mas foram alguns séculos de perseguição, de dura perseguição. Alguns eram mortos. E havia 3 fontes de perseguição ao povo cristão. Primeiro, o Império Romano, porque os imperadores começaram a dizer: nós somos Deus e queremos ser adorados como Deus. E os cristãos diziam: não, nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus. Então eles começaram a enfrentar perseguição por isso, e o império os perseguia, matava, prendia. A outra fonte de perseguição, o próprio judeu, porque o judeu não gostava de ser comparado ou dito. Os cristãos acreditavam que os cristãos eram uma seita que tinha saído do judaísmo ou que tinha saído dos judeus, e os judeus não concordavam com isso. Em Atos, você bem sabe que algum grupo de homens saíram perseguindo a Paulo depois da sua conversão, tentando matá-lo, prenderam e tantas outras coisas. Qual a terceira fonte de perseguição? Primeiro, Império Romano. Segundo, os judeus. E terceiro, as famílias, porque na lei de Roma, o chefe da família tinha autoridade absoluta sobre a esposa, sobre os filhos e sobre os seus servos. Então, se algum deles se convertesse ao cristianismo, ele era perseguido pelo patriarca da família. Então, Pedro está escrevendo a uma igreja perseguida. Hoje nós estamos ministrando a palavra de Deus a uma igreja que está sendo perseguida também. Perseguida por uma estratégia diabólica de querer nos calar, de querer esvaziar a igreja, de querer nos amedrontar. Então, se você ler 1ª e a 2ª Pedro com calma, com tranquilidade, você vai descobrir aqui um manual de sobrevivência na perseguição, na provação. E Pedro começa a escrever essa igreja e dá algumas dicas, alguns conselhos de como estar nessa perseguição. Qual a disposição mental, psicológica e espiritual para você estar enfrentando esses dias. E aí então, o primeiro texto ele diz assim: nisso exultai, embora no presente momento estáis passando por provas. Aí depois ele diz: mas alegrai-vos, que é por meio dessa provação que o Senhor Jesus Cristo está sendo edificado a nossa vida. O segundo texto ele diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Pelo contrário, versículo 13: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Você perguntasse: aí Pedro, como é que eu vou me alegrar, rapaz, no meio dessa perseguição? Como é que eu vou me alegrar se estou de quarentena? Como é que eu vou alegrar se eu estou preso em casa? E se eu saio, ou se ligo a televisão, ou se ligo qualquer coisa, se vou ler alguma coisa no computador, é só notícia ruim, nada de pior que não possa piorar. Então, conselho de Pedro para mim e para você: desliga um pouco essas fontes de informação e vai para a palavra de Deus. E a Bíblia diz para você assim: alegre-se, nisso exultai. Versículo 6: nisso exultai, nisso se alegre. Em quê? Em quê, Pedro? Você pode estar perguntando: em quê, pastor? Qual é o motivo da minha alegria? Ora, é só você ler os versículos antes, porque
aqui está dito, nisso exultai, não nas coisas que se seguem, mas nas coisas que Pedro já tinha escrito. Então, primeiro motivo da sua alegria, versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus. Primeira fonte da sua alegria, você é escolhido por Deus para esse momento. Estou lembrando aqui da palavra de Mardoqueu, falando com Esther, quando vem um decreto do imperador, vou matar todos os deuses. Mardoqueu chama Esther e diz assim: Esther, será que não foi por isso que Deus colocou você como rainha? Para nos livrar desse decreto de morte? E aí então Mardoqueu ainda diz mais uma outra coisa para Esther: e lembre-se que você também é judia, esse decreto também para sobre a sua cabeça. Então Deus proveu a Deus colocar aquela mulher num momento estratégico para a salvação da nação de Israel. Ora, essa pergunta eu falo para você agora: será que não é para esse momento que Deus o preservou vivo? E te chamou? E te escolheu? Motivo de você expressar sua alegria? Eleitos segundo a presciência de Deus, escolhidos por Deus para ser filho. Se não bastasse, santificados pelo Espírito. Você é escolhido por Deus e é santificado pelo Espírito. A presença do Espírito Santo de Deus te autentica, te dá identidade de santo. Mas e o que mais, pastor? Olha o que diz aí o restante do versículo: a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz seja multiplicado. Fomos escolhidos por Deus, santificados pelo Espírito, purificados pelo sangue de Jesus, para que a graça e a paz vos seja multiplicado em nome de Jesus. Haja multiplicação de paz na tua casa por esses dias, no nome de Jesus. Alegre-se. A alegria do Senhor é a nossa força. E a garantia disso, pastor, e a garantia que eu tenho que tudo isso que o senhor está falando é verdade? Olha o que diz o versículo seguinte aí: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus. A garantia que eu te dou, que tu é filho, que tu tem o Espírito Santo e que tu é purificado pelo sangue de Jesus, é que Jesus não está num túmulo, Jesus não está num caixão nem numa cova, Ele está assentado à direita de Deus Pai, a interceder por mim e por você. É a garantia, é a ressurreição do Senhor Jesus. Aliás, a única garantia, a única religião que oferece essa garantia, essa certeza de vida eterna, de purificação, de santificação, de filiação divina, é o cristianismo. Porque o nosso Senhor ressuscitou, venceu a morte. Jesus estava no propósito de Deus. Tudo o que Deus falou para ele, ele concordou: é a tua vontade. Ele só não aceitou uma coisa: o meu corpo não será comido pela terra. O meu corpo os bichos não devorarão, porque é corpo de Deus, é um corpo glorificado. Ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus Pai. O pó, a poeira, a terra pode até comer o meu corpo, mas a certeza e a garantia de que eu estarei glorificando ao Senhor numa viva esperança, como Pedro diz, é a ressurreição de Jesus Cristo. Fique alegre, Ele vive, Ele está vivo, Ele está novinho em folha, como se nada lhe tivesse acontecido. Alegre-se, não deixe que a tristeza se acumule, não deixe que a ansiedade te prejudique, não deixe que a depressão se avizinhe. Dê uma ordem para ela no nome de Jesus. Eu tenho uma viva esperança, baseado na ressurreição do Senhor Jesus. Eu também tenho o céu na minha vida. Algumas pessoas dizem: ah, pastor, isso aí é esperança futura. Não é, isso já é agora. É, o céu invadiu a terra, assim no céu, assim na terra como no céu. O reino de Deus já está estabelecido na sua vida. Segunda coisa que você tem que fazer em meio a essa crise: mantenha uma vida exemplar. Olha o que diz aí o capítulo 2, versículo 12.
mantendo exemplar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, que seja rei ou como soberano, que é a autoridade, porque a autoridade é enviada por Ele, tanto para castigo, como para o louvor dos que o praticam bem. Veja bem, querido, Pedro está dizendo que o nosso procedimento é também em obediência às autoridades. Estou vendo muita gente pregando a rebeldia aí, muita gente desobedecendo às autoridades. Paulo com certeza nos diz: Deus nos deu espírito de força, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Deus nos deu poder, não é um espírito de covardia, é um espírito de poder, de amor, mas também de equilíbrio, de moderação. Então, se estão pedindo para nós não fazermos um culto aqui, para mim foi duro isso, poder estar agora com toda a igreja compartilhando a ceia do Senhor, mas eu nunca preguei rebeldia civil. Pedro diz aqui: olha, o vosso procedimento nessa hora, quando as pessoas olharem para as igrejas, vão ver, poxa vida, eles também são obedientes às leis, e vão glorificar a Deus pelo nosso exemplo de obediência. Muita gente pregando a rebelião, a rebeldia, vamos fazer, porque isso, acho que muita gente não quer ficar em casa, não tem paciência de ficar em casa. Alegria no seu coração, mas mantenha o seu testemunho, mantenha a sua vida exemplar, para que as pessoas olhando para o nosso procedimento vejam que somos obedientes a Deus e somos obedientes à autoridade. Eu só seria desobediente se mandasse eu parar de pregar, mas eu estou pregando aqui para uma multidão maior do que se estivesse na igreja. O nosso último culto, fui ver as visualizações, quem estava ouvindo já estava passando de 1.800 pessoas. Então é uma oportunidade nova de pregar o evangelho. Uma vez, amém, estou sentido, porque queria você aqui, porque estou sentindo falta do seu abraço. Não sabia que eu gostava tanto de contato físico com pessoas. Mas estamos em obediência ao Senhor. E você está na sua família agora. Paz seja multiplicado na sua casa. Primeira coisa, alegria. Mantenha um espírito alegre. Não fique acabrunhado, macambu, jururu. Tem alegria. A alegria do Senhor vai te manter firme no propósito. Mantenha a sua vida exemplar, em obediência às leis, em obediência àquilo que o Senhor deixou. E o capítulo 2, versículo 19, diz assim: porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injuriamente por motivos de consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando nós somos esbofeteados, se suportais com paciência, se entretanto quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, suportai-vos com paciência, e isso é grato a Deus, porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo a seguir, para seguir seus passos. Não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, olhando fixo no Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não perca o foco. Nesse momento de crise, você é chamado a olhar para o exemplo do Senhor. Nós somos agora tentados a olhar para pessoas, a condenar políticos,
a dizer que é culpa do brasileiro, é culpa do mundo, é culpa. A palavra de Deus diz que eu e você temos que estar olhando para o autor da nossa fé, Jesus. Olha, a ceia é o melhor exemplo que estamos com os olhos fixos no Senhor. O pão é o corpo do Senhor, é o corpo, é a comida, é o alimento do crente. O vinho é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, o momento em que eu celebro a ceia aqui, em que nós estamos participando da ceia, nós estamos deixando bem claro que esse memorial nos tira de um pragmatismo religioso, de uma religião parada no tempo. Não. Quando eu vejo a ceia sendo compartilhada de uma maneira nova, você na sua casa, eu pergunto: será que isso não é propósito de Deus na minha vida, na sua vida? Você agora com a sua família participando, e toda a sua família focada, olhando o exemplo do Senhor. Pão, alimento para a tua casa, vinho, sangue, vida purificada. É a maneira de lembrar do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu rochedo, é a minha fortaleza, Ele é a rocha onde está firmado os meus pés. Praga nenhuma chegará à minha tenda, seta que voa de dia, terror noturno. Porque o sangue do Senhor Jesus é quem me purifica e é quem me dá garantia da proteção de Deus na vida. Os umbrais da sua casa, da sua família, está debaixo da poderosa proteção do sangue de Jesus. O inimigo vai bater aí, quem vai atender é o Senhor Jesus, e ele vai bater em retirada no nome de Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Abraão é chamado a uma caminhada, a andar com ele. Deus chama: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, Isaque, Jacó e José. 5 gerações, Efraim e Manassés. 5 gerações debaixo de uma promessa. 5 gerações criados debaixo da bênção de Deus. De Jacó saiu José. De José, Efraim e Manassés. Efraim e Manassés significa esquecimento. Eu esqueceu, passou o tempo ruim, o tempo de dificuldade agora passou. Um tempo novo na minha vida, na minha casa e na minha família. Que esse tempo novo comece agora, em nome de Jesus. Tire os olhos da preocupação, tire os olhos da pedra, da montanha, tire os olhos daquilo que te puxa para trás, da notícia ruim. Eu tenho uma notícia boa para te dar, a notícia do Evangelho. O reino de Deus já está plantado no meu coração e no céu. Creia nisso, querido. Não tire os olhos do Senhor Jesus por esses dias não, nunca tire os olhos do Senhor, porque está sujeito você ficar muito crente só nessa época. Algumas pessoas estão dizendo assim: essas circunstâncias, depois dessa grande perseguição e dessas circunstâncias, as coisas vão mudar. Muda não, querido. Se circunstância ruim mudasse a vida de alguém, alguns países aí estariam já no primeiro mundo. São gerações e gerações de calamidades e de tragédia. Não mudou a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa é quando está numa tragédia, é ele acreditar que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Então a sua vida com Deus é que muda. O seu caráter é mudado pelo Senhor Jesus. As circunstâncias criam uma panela de pressão nas nossas vidas, e aí nos lembramos de Deus. E às vezes pode ser que só seja só naquele momento, olhando para o Senhor Jesus Cristo. E aí então, veja bem, como é que eu enfrento essa crise? Com alegria
no coração, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É percebendo que o Senhor Jesus Cristo estará sempre nas nossas vidas. E agora a terceira coisa, a quarta coisa, capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz aí: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamado, a fim de receber bênção por herança. Diga aí você que está em casa assim: a minha herança é a bênção de Deus. Diga aí: a minha herança é a bênção de Deus. A minha herança é a bênção de Deus. E o meu propósito é abençoar pessoas. Pedro está dizendo que momentos assim de crise nós temos que saber usar a língua. Olha o que ele diz aí, a partir do versículo 10. Quem quer amar a vida, quem quer viver muito, ver dias felizes, você quer viver muito e bem, qual é a receita? Coma só verdura e faça exercício. Coma só verdura e faça exercício e um exercício de relaxamento. Não, Pedro está dizendo aqui assim, ó: você quer amar a vida e ver dias felizes na sua vida? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem engano. Em outra tradução diz: falem dolosamente. Aparte-se do mal, aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenha por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Como é que eu vou enfrentar esses dias, pastor? Use a tua língua para abençoar. Acabei de dizer para você que 5 gerações de homens que serviram a Deus montaram a estrutura da pátria de Israel. E qual era o costume deles? Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, Jacó abençoou José, José abençoou Efraim. E que bênção era essa? É só você ler lá em Gênesis capítulo 39, você vai ver a bênção de Jacó sobre José. José, você vai dar certo na vida. José, você é como o râmero frutífero. Você é frutífero, você é multiplicador. Você é uma bênção na cidade, na vida. Você é... Você tem falado isso para você mesmo? A bênção de Deus se estabelece na minha vida. Quando você pega o seu salário e você diz: Deus, obrigado, Senhor, abençoa esse salário. Ou será que você pega e diz: que merreca, é uma merreca que não vale nada, olha aqui, não vai dar nem para pagar as contas, e ainda vou ficar devendo ainda o boteco e a mercearia. Primeiro que você não está comprando no boteco, né? A bênção do Senhor tem que estar na tua língua. Abençoa os seus filhos, abençoa sua esposa, o seu esposo, para que a sua vida seja longa e abençoada. Pare de falar um pouco de enfermidade, de doença. Eu não quero mais saber de diagnóstico e nem de profilaxia. Quero saber se eu estou garantido na presença do Senhor e se o sangue de Jesus Cristo está na minha vida. Não fumo, não bebo, pratico exercício, faço o que dá para fazer. E o resto é com Deus. A Europa, pastor, está morrendo milhares de gente. A Europa é um continente que mais consome cigarro, fumo, manhã, tarde e noite. É só você ver os filmes, é todo mundo com cigarro ou todo mundo servindo uma bebida. Parece que é água. Qualquer cena, alguém vai lá no barzinho e coloca gelo e começa a conversar. Aí daqui a pouco acende um cigarro. Estão ensinando isso para o mundo inteiro, através de cinemas, através de literatura. Estou plantando no seu coração a palavra de Deus. Essa palavra te levará para a eternidade.
E se alguma enfermidade bater na sua porta, você vai poder dizer: o sangue de Jesus Cristo está sobre mim, sobre a minha família. Você foi chamado com o propósito de bendizer pessoas, de abençoar pessoas. Não amaldiçoe. Abençoe a sua cidade, o seu país, o seu presidente, o seu governador, o seu prefeito, todas as pessoas. Abençoe, abençoe. Encha-os de paz. Se não receber a paz, volta para você, a bênção volta dobrada para você. E você vai continuar presente na bênção do Senhor. Mas não aproveite. Não seja profeta do óbvio. Ezequiel, vai num vale de ossos secos e profetiza vida. E a ordem para Ezequiel 37 era: profetize vida. Só fale quando eu mandar você falar. Imagino Ezequiel andando sobre um vale de ossos secos, ou enxergando, ou vendo o osso sequíssimo, estralado. Se ele fosse profeta do óbvio, ele ia dizer: quanto osso, quanta podridão. Isso aí todo mundo já está sabendo, querido. O que as pessoas querem é espírito de vida. Você está curado em nome de Jesus. A bênção do Senhor está na sua vida. Profetiza, ó filho do homem. Profetiza. E ele começa a profetizar sobre aqueles ossos, e sopra o espírito dos quatro cantos, e vem o osso, se liga ao osso. Depois do osso vem o nervo, vem a ligadura, depois vem a carne enchendo, preenchendo o vazio, e depois é esticado sobre a carne e a pele. Deus dá até o acabamento quando você usa a tua língua para abençoar. Bendiga no nome de Jesus. E aí, no mesmo capítulo aqui, 3,14, diz assim: não vos amedronteis, portanto, com ameaças, nem fique alarmado. Você não foi chamado a essa hora para ficar amedrontado, para ficar assustado. Isso é uma regra de sobrevivência. O inimigo está à porta, faça a pose de quem tem bala na agulha para combatê-lo. Essa semana eu estava aqui na igreja conversando com uma pessoa, e a pessoa me lembrou: pastor, quando falar de quarentena, sabe o que eu lembrei? Eu falei: o quê? Eu lembrei de Golias, 40 dias falando para o povo de Israel: tem homem aí para me enfrentar? 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, se eu não me engano, diz assim: que quando Israel ouviu isso, Saul e toda a nação de Israel temeram muito, e assustados, apavoridos, se esconderam. 40 dias, olha o tamanho de Golias, quase 3 metros. Olha o tamanho desse vírus, não dá nem para enxergar. Ele é invisível, é o olho nu, mas se você colocar uma máscarazinha, dá para pegar ele. E aí então, no meio daquela peleia, chegou um jovem, foi levar pão, foi levar cevada, foi levar vinho e queijo. O pão e o vinho era para os irmãos, 3 irmãos estavam listados no exército. E o queijo, o pai disse: entregue para o capitão de mil, e me traga informação de como é que estão os seus irmãos. O gurizinho chegou e falou assim: pai, as ovelhas, vamos ficar com quem? Aí chamou alguém, disse: cuide dessas ovelhas que eu vou levar lá, eu vou levar mantimento lá para a guerra. E largou o pé na estrada, ou quem sabe foi montado em um animal, caminhou, porque a carga era grande. E quando chegou lá, chegou bem na hora que o exército estava um confronte o outro. E ele ouviu quando Golias se ergueu e disse: vamos resolver essa peleia na moda antiga. Um homem aí contra mim. Escolha um guerreiro grande aí, um homem forte ou corajoso para me enfrentar.
E ele perguntou: quem é esse incircunciso aí que está desafiando o povo de Israel? Ah, isso aí é Golias, um homem experimentado. Você está amedrontado? Você está assustado? É porque você não deve ter certeza de salvação. É porque você não tem a unção da presença de Deus na sua vida. O Espírito de Deus está nas nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 15. Não recebeste espírito de escravidão, mas recebeste espírito de adoção, pela qual dizemos ou clamamos: Abba, Abba, Pai, Pai, Paizinho. É como se Paulo estivesse dizendo assim para mim e para você: vocês não são órfãos não, rapaz. Você não é filho sem pai, que alguém bate na rua e ele chega chorando, não tem nem para quem reclamar. Não. Esse mesmo Espírito, que é o Espírito de adoção, o versículo seguinte, 16, diz: o Espírito de Deus entra em contato com o meu Espírito e me certifica, me identifica, me dá a identidade de filho de Deus. Identidade. Todo isolamento gera radicalização. Presta atenção, todo isolamento gera radicalização. Todo isolamento paterno gera patologia, doenças psicológicas. Então, não sei como você foi criado, não sei qual a identidade que você tem, ou se você teve o privilégio de receber uma identidade paterna, porque os nossos pais, por mais defeituosos que são, nos passa as primeiras impressões do que é a palavra pai. Ou se fomos desprotegidos por esse pai, Deus hoje diz para mim e para você: eu sou teu pai e paguei um preço alto por você, o preço de sangue. Então não fique atemorizado, não fique angustiado. Voltando à história de Davi, ele tinha sido ungido, e ali é a primeira prova de que a unção de Deus estava na vida dele, dilatando todos os limites da sua vida. Ele entra na guerra como um carregador de queijo e sai como um herói de Israel, porque nele estava o Espírito Santo de Deus, dizendo: você é filho, você não é só filho de Jessé, você é meu filho, eu sou teu pai. Não é só essa paternidade parca, esdrúxula, acabrunhada ou até às vezes agressiva que tivemos. É a proteção de Deus em Cristo Jesus. É o que eu li no início. E a garantia de tudo isso: Deus o ressuscitou por intermédio do Espírito. O Espírito que me testifica que eu e você somos filhos de Deus e que podemos participar da ceia do Senhor com alegria, com gratidão no coração. Você está dentro de casa não é porque você está com medo, não. Você está dentro de casa para ali pregar o Evangelho para a sua família, para as pessoas olhar para você e dizer e entender que o Senhor Jesus está na sua vida. A bênção do Senhor estará presente na sua vida. A encarnação, a ressurreição foram milagres tremendos, né? Jesus se torna Deus, se torna homem no útero de Maria. Que milagre tremendo. Um maior do que esse, ou semelhante a esse: ressuscitou ao terceiro dia. Mas existe um milagre muito grande que eu te apresento agora. Romanos 5:10 diz assim: que Deus transformou inimigos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Olha que texto lindo aí. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O maior milagre hoje que eu te apresento
é Deus transformar inimigos em filhos. Isso se dá por intermédio do Senhor Jesus Cristo, à medida em que você crê nele. Sexta coisa que Pedro nos aconselha: ora, tendo Cristo, capítulo 4, versículo 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne não viva de acordo com a paixão dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual é o conselho de Pedro em meio à crise agora? Sofra, mas não peque. Esteja em sofrimento, mas não peque. Olha o que diz o texto: Jesus sofreu, mas não pecou. Nesse tempo presente em que nos resta, na carne, viva de acordo com a vontade de Deus e não com as paixões mundanas. Você sabe que agora aumentou o consumo de bebida alcoólica? Sabe que aumentou pessoas deprimidas? Você sabe que agora aumentou o consumo de tantas outras coisas que pode trazer uma motivação em casa? De jogos eletrônicos, de tantas outras coisas. Você sabe que aumentou as ocorrências policiais da Maria da Penha? Porque está todo mundo em casa? Porque a pessoa anda segundo a sua paixão e não a vontade de Deus. Momento de caminharmos e demonstrarmos em casa que amamos a Deus e andamos na sua vontade. E por último, versículo 19, ainda do capítulo 4, versículo 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. O que eu vou fazer nesse momento, pastor? Que alegria nós estamos. Deixa eu te compartilhar com você um motivo de alegria. Por exemplo, várias pessoas nos ligando, perguntando: pastor, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas nesse momento? Outros ainda já dizendo assim, a última ligação que recebi: pastor, eu criei um grupo aqui e nós estamos recolhendo donativos, estamos fazendo máscara em casa para distribuir, e o senhor, por favor, comunique isso na igreja, que se alguém precisar de alguma coisa, nos ligue. Meu Deus do céu, eu lembrei desse texto. Vivendo um momento de sofrimento, mas praticando o bem. E isso é cristão, isso é discípulo do Senhor Jesus. Não é momento de se acabrunhar, não é momento de se entristecer, nem de se amedrontar. É momento de pular e dizer: eu vou decidir essa questão. É momento de se apresentar e dizer: ah, Golias, você está afrontando ao meu Deus, ao Deus vivo. Eu vou lá e vou resolver isso. Você é talhado para essa hora. Mardoqueu está falando também para você. E aí, será que não foi para esse momento que Deus te colocou aonde você está? No emprego que você tem? Na condição boa que você tem? Condição hoje de poder ajudar alguém? E agora está trancado em casa, comendo demais, vendo televisão demais, enquanto tem pessoas aí que dependiam de uma ajuda na rua ou de vender algum produto e não podem, porque as pessoas estão todas amedrontadas dentro de casa. Será que não é com você que Deus está falando? Se não é comigo que Deus está falando, não é para esse momento que Deus nos chamou? Com esse propósito, a unção de Deus nos revela propósito. A unção de Deus nos revela propósito. A unção de Deus nos dá estratégia. Olha que estratégia linda agora. Podemos estar em casa lamentando, triste, chorando, não. O que temos, há 2, 3 meses atrás, nós estamos fazendo essa transmissão nesse canal aqui, há quanto tempo já nós estamos? Há uns 3 meses. Há 3 meses atrás alguém me chamou: pastor, vamos transmitir.
o culto pela internet. Agora eu vou abrir meu coração com você, com um rapaz que está ali cuidando, com as pessoas que me deram a ideia. Sabe quantas pessoas já tinham falado isso para mim? E rapaz, eu perdi a conta. Então quando alguém chegou para mim e disse assim: pastor, vamos fazer isso, eu falei da boca para fora: vamos. A pessoa foi lá, organizou, convidou um, puxou outro, tal, comprou o equipamento e agora nós estamos aqui usando. Uma hora dá certo, uma hora alguém se coloca à disposição e vem a unção de fazer as coisas. Precisa de unção para isso? Precisa. Quando Bezalel e Aholiabe foram construir o templo, foram construir o lugar santo, Deus os encheu de capacidade para isso, dons para trabalhar com madeira, com ouro, com bordado. Coloque o pé na estrada e a unção de Deus vai te habilitar para você ser e ter a identidade do Senhor na sua vida. E aí vai se cumprir o que está aqui nesse texto. Os homens vão olhar para a sua vida e vão glorificar a Deus que está no céu. Oh, aleluia. Quero orar com você agora, querido, em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra que está em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro. Leia essa semana, anote esses textos aí. Pedro está nos ensinando como viver, não só em época de sofrimento, mas em toda a nossa vida. Procedimento exemplar, alegria no coração, sem medo, se colocando no propósito do Senhor, com equilíbrio e moderação, e dizendo: Deus, eu quero servir a minha geração. Eia, te louvamos, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que temos aqui, de estarmos aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Coloca agora cada família que está reunida em torno da ceia, em torno da mesa do Senhor. E Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos vivendo esse momento da unção que o Senhor deu aos homens de Deus. As pessoas agora dizem: é os últimos tempos, mas a Tua palavra também diz que nos últimos tempos o Senhor derramaria o Teu Espírito abundantemente sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então eu fico com essa promessa. Derramarei sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a tua vida, o Espírito Santo sem medida. E quando voltarmos a nos reunirmos, a igreja estará mais avivada com a tua presença, no nome de Jesus. Porque aprendemos a ser igreja em casa, aprendemos a celebrar a ceia em casa, aprendemos a viver uma vida de intimidade com o Senhor em casa, e constante e perene, no nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, querido, no nome de Jesus. Queremos convidar você aí a participar da ceia. Organize aí. Eu quero crer que a sua mesa já está organizada. As pessoas que vão participar da ceia, fique em pé em torno da mesa. Aleluia. E Deus, nós te louvamos, Pai. Glorificamos o nome do Senhor. Oh, aleluia. Queremos ler a palavra de Deus, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Quero pedir o pastor Silvano agora para orar, consagrando os elementos. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pelos benefícios do Calvário para com as nossas vidas. Obrigado por todas as coisas e obrigado porque no Senhor nós somos muito mais do que vencedores. Consagramos, Pai, a ti esses alimentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, queridos. Momento em que você aguarde agora aí a leitura da palavra do Senhor para participar do pão, no nome de Jesus, e do vinho. Aleluia. Aleluia. Quero que você aí agora pegue o seu pedaço de pão, cada um. E a palavra de Deus diz assim: tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Participe do pão agora. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo pão que participamos. Porque Ele é quem nos dá força para o trabalho, nos dá força, Senhor. Assim o Teu corpo nos dá força espiritual, Pai, para enfrentarmos toda a batalha. Em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participe do cálice. Ei, aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai. Faça uma oração aí na família agora, em nome de Jesus. Ore agora, ore. O Espírito Santo de Deus está presente na sua casa, na sua família. Está trazendo saúde, está trazendo vitória, prosperidade, está levando todo o fardo, tudo aquilo que está pesando sobre você, toda preocupação está saindo agora, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja multiplicada, a paz seja multiplicada na sua vida, no nome de Jesus, pelo sangue do Senhor, precioso sangue de Jesus, aleluia. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Ei, muito obrigado, Deus. Te adoramos e te louvamos, Pai. Ei, obrigado, Senhor, aleluia. Amém, amém. Graças a Deus, queridos, aleluia. Graças a Deus, em nome de Jesus.
Aleluia. Quero aqui deixar os avisos. Aleluia. Queridos, como eu falei antes, então, tem uma equipe da igreja que estão confeccionando máscara, que estão montando os marmitex. Se você tem alguma doação aí, ligue aí para o telefone que está aparecendo aí na sua tela aí do seu computador, do seu celular, e veja como você pode ajudar. Se você tiver alguma dificuldade, traga aqui na igreja. Doações para a Cisban pode ser trazida aqui durante a semana, aqui na igreja. Ou talvez você não possa trazer. Então entre em contato conosco e iremos aí buscar. Amém, queridos? Os nossos cultos durante a semana, até segunda hora, aqui na igreja estão cancelados. Nosso próximo encontro agora é na sexta-feira, na marcha de oração. Amém, queridos? Queremos pedir que você se inscreva aí no nosso canal. Nós estamos aí com mais ou menos 800, um pouco mais de 800 inscritos. E queríamos alcançar o número de 1000 pessoas inscritas aí. Então faça a sua inscrição ali, dê o seu like ali, deixe o seu like para nós. E com certeza nós estaremos sentindo a bênção do Senhor, sabendo que Deus está alcançando você aí. Amém, querido? Deus te abençoe, que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós desde agora para sempre. Que Deus te abençoe aí, no nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, venha me sondar, revele os segredos que me fazem tropeçar. Clamo por ti, venho me humilhar e de joelhos quero implorar o teu perdão. Jesus, socorra-me. Jesus, preciso de ti. Espírito Santo, fale ao meu coração, vem pra me consolar, venha interceder. Espírito Santo, leve minhas orações, enxugue as minhas lágrimas e me
viver. Ensina-me te adorar. Eu quero me prostrar, me lançar aos teus pés.